Obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde e, uma vez mais, seja bem-vindo aqui ao nosso Parlamento, Sra. Secretária de Estado. Antes de passar ao Conselho Europeu propriamente dito, permita-me que esta é a primeira ocasião em que posso diretamente interpelar um membro do Governo e, quanto eu me apercebi, pode ter sido falha minha, não registrei nenhuma reação por parte do Governo ao documento de reflexão que a Comissão Europeia fez publicar na sequência do já famoso livro branco. Neste caso era o documento de reflexão sobre a reforma da União Económica e Monetária. Nós, do PSD, saudamos aquele documento de reflexão, sem prejuízo de haver pontos que claramente precisam de maior determinação, maior clarificação, mas há dois pontos que são tão importantes que exigiram da nossa parte uma reação de saudação. Um é a criação de um Fundo Monetário Europeu, como o PSD há mais de 2 anos se bate por isso, e o outro é colocar o mecanismo de estabilidade europeu como suporte financeiro do Fundo de Resolução Comum. E eu gostava de ouvir a reação do Governo, neste caso na sua pessoa, já que estranhamente não houve reação nenhuma. E a única reação de que eu me apercebi foi do grupo parlamentar do PS e foi assim semi-pesarosa, por isso deixou-me na dúvida sobre exatamente qual é as considerações que o PS e o Governo, neste caso o Governo, têm sobre este documento. Quanto ao Conselho Europeu propriamente dito e às suas conclusões, começando pela questão da segurança e defesa, há realmente não lhe chamarei novidade, mas este dado importante da criação de cooperações estruturadas, de uma cooperação estruturada no caso da defesa. Eu gostaria de saber qual é o calendário preciso para o estabelecimento desta cooperação estruturada, quais são os mecanismos de avaliação que esta cooperação estruturada permanente exige. Gostaria de saber se Portugal indicou a intenção de participar nessa cooperação estruturada. Penso que isso é um assunto importante. O Parlamento precisa de saber se o Governo português se comprometeu de alguma maneira e se sim, qual é a natureza dos compromissos vinculativos que o Governo português assumiu no caso de ter já indicado a sua intenção de, evidentemente, participar. Nas conclusões do Conselho Europeu, saudamos também a referência explícita à necessidade de reforçar a complementariedade entre a União Europeia e a NATO neste esforço da União Europeia agora de prosseguir na sua integração nas áreas da defesa. É muito importante que, por haver esta ausência, digamos assim, temporária, esperemos que temporária, do lado americano, no caso da relação transatlântica, que a Europa não desista dessa relação transatlântica. E isso para nós é fundamental, tendo em conta não só a natureza das ameaças que impendem sobre a Europa, mas também para a própria coesão e futuro da União Europeia, que, como sabemos, depende da vitalidade desta relação transatlântica. Mas, neste contexto, eu gostaria de saber se as conclusões ao referirem a necessidade de intensificar os esforços europeus para reforçar esta complementaridade entre a União Europeia e a NATO, se incluiu também a discussão sobre os 2% do PIB como indicação do esforço orçamental dos Estados-membros, tal como é exigido, ou se quisermos utilizar um eufemismo, solicitado pelos Estados Unidos da América. Gostaria de saber se houve alguma discussão nessa matéria e qual foi a posição de Portugal. Há também uma referência importante nas conclusões relativamente aos progressos significativos, e estou a citar, na implementação da Estratégia Global da União Europeia no domínio da segurança e da defesa. Claro que isto manifesta-se de diferentes aspectos, tenho bem consciência disso, mas há um assunto com o qual eu tenho maçado frequentemente a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro, que não me parece que seja um assunto menor, que diz respeito à situação na Síria e na Líbia. Eu, com franqueza, continuo sem saber qual é a estratégia da União Europeia para a Síria. O problema está longe de estar resolvido, a tragédia humanitária prossegue, tem consequências diretas também para a estabilidade política na Europa e, de todas estas implementações da Estratégia Global da União Europeia, há sempre esta grande ausência. Isso parece-me muito preocupante. Gostaria de saber se houve alguma novidade a esse respeito. E no que diz respeito à Líbia, isso interfere imediatamente com as conclusões, na medida em que as conclusões apelam à continuação da cooperação
da União Europeia com a Guarda Costeira da Líbia, é importante perceber que se a Líbia neste momento existe apenas como um espaço político fragmentado, que jurisdição é que tem essa Guarda Costeira da Líbia sobre a totalidade da costa da Líbia e, portanto, de que maneira é que a cooperação da União com a Guarda Costeira da Líbia pode ter um mínimo de eficácia face a estas circunstâncias. A senhora Secretária de Estado mencionou a dinâmica do diálogo com o Reino Unido a propósito da questão dos cidadãos e julgo que foi consensual neste Parlamento, pelo menos para o PSD foi sempre claro que a prioridade teria de ser uma resolução satisfatória da situação dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, mas também com o princípio de reciprocidade dos cidadãos britânicos a residir no continente. Isso faz sentido para Portugal, tanto porque temos muitos imigrantes no Reino Unido, mas também porque temos residentes britânicos em Portugal, que falei com alguns deles, não têm intenções de regressar ao Reino Unido e por isso também eles anseiam por uma resolução satisfatória disto, mas pelo que eu vi na imprensa houve reações bastante negativas de alguns líderes europeus, espero não estar a errar, mas em particular do Presidente da Comissão Europeia e do chefe das negociações, o Michel Barnier, julgo que foram os dois que fizeram comentários sobre isso, posso estar errado, mas o governo português, o Primeiro-Ministro, julgo eu também na conferência de imprensa, preferiu não fazer nenhuma consideração, nenhum juízo de valor, mas então eu pedia à senhora Secretária de Estado para partilhar connosco quais são alguns dos detalhes da proposta do Reino Unido que levaram a essa conclusão por parte de alguns líderes europeus a dizer que era decepcionante e que não era aceitável. Portanto, parece que uma vez mais não estamos a começar bem este processo das negociações para o Reino Unido e isso é lamentável para todas as partes. Finalmente, sobre a questão da Agência Europeia para o Medicamento, na questão dos critérios, agora é claro que um dos critérios é a dispersão geográfica, o que torna a candidatura de Lisboa mais problemática do que parecia ser no início, mas a senhora Secretária de Estado fez declarações, corrija-me se eu estiver errado, fez declarações a propósito da candidatura portuguesa, dizendo que nós temos vantagens competitivas, do que foi a sua expressão, sobre as demais candidaturas e que por isso permitir-nos-ia acalentar esperanças de um bom desenlace neste processo. Evidentemente que eu compreendo que uma Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tem de depositar esperanças e valorizar a candidatura portuguesa, não necessariamente a de Lisboa, mas a candidatura portuguesa, mas eu fiquei com a impressão, pelas suas palavras, de que haveria mais do que esse voto de confiança genérico nas qualidades do país e que haveria um estudo preparatório dessa nossa candidatura nacional, ou não sei se circunscrita à cidade de Lisboa. E eu gostaria então, se esse estudo existe, gostaria que o PSD tivesse acesso a ele para também o podermos discutir no Parlamento. Muito obrigado.